Bom dia, Vitor. Bom dia, Figueiredo Filho. Bom dia a todos. Olha, o Milton Ribeiro, ele cumpriu ordens de Bolsonaro. E as ordens eram obedecer aos pastores da corrupção. Pastores esses que foram indicados pelo próprio Bolsonaro para gerir um fundo, para mediar um fundo de 56 bilhões de reais, que é o FNDE. E eu anotei isso com base em fatos que eu anotei aqui para a gente comentar. Fato número 1. Esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, começaram a frequentar o Palácio em 2019, portanto, 2 anos antes da chegada de Milton Ribeiro ao Ministério da Educação. Eles tiveram 45 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto. 45 vezes eles foram ao Palácio do Planalto. Número 2, o ministro foi gravado dizendo que esses pastores eram indicação do Bolsonaro. Aí você diz, não, ele pode estar fazendo uma média. Não, porque depois de ser gravado dizendo isso, ele confirmou em depoimento à Polícia Federal que realmente os pastores foram indicados por Bolsonaro. Ou seja, oficialmente, ele deu um depoimento oficial. Ato contínuo, os prefeitos de algumas cidades denunciaram que esses pastores cobravam propina para liberar esses recursos do Fundo Nacional de Educação. E aí, essas propinas eram feitas em barras de ouro, reparem, barras de ouro, e em compras de Bíblias. Bíblias essas, meus caros, que tinham o rosto do próprio ministro da Educação, ou seja, ainda tinha uma blasfêmia no meio disso. E 6, o governo decretou sigilo de 100 anos sobre esses encontros do presidente Bolsonaro com os pastores. Ora, quem não deve, não teme. Por que decretar 100 anos de sigilo em reuniões contra pastores? Mas deixa eu explicar como é que funcionava esse esquema da corrupção. Primeiro é o seguinte, o MEC, ele tem o maior orçamento da esplanada dos ministérios. E ele tem um banco, como eu já mencionei, que é uma espécie de banco, que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo tem 56 bilhões de orçamento por ano. E ele é o responsável por dar recursos aos municípios, porque pela Constituição, os municípios devem gerir a educação básica. Só que o governo federal é quem dá esses recursos, boa parte desses recursos, para a educação básica. Então, quem é que é o indicado para ser o diretor-presidente do FNDE e, portanto, gerir esses recursos? O ex-chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, do Progressistas, Ciro Nogueira, o grande líder do Centrão. Esses pastores, então, vão negociar as propinas junto a esse indicado do Centrão, indicados esses pastores pelo próprio Bolsonaro. E aí eu vou citar só 3 esquemas de corrupção que já foram aventados. Só 3, porque tem muito mais. O primeiro deles, aquele kit robótica, lembram? Lá em Alagoas. O kit robótica para escolas em Alagoas que nem tinham computador. Aliás, não tinham nem água potável, muitas delas, não tinham nem saneamento básico. Kits robóticos que custavam R$ 2.400, mas foram comprados por R$ 14 mil. 14 mil para 2.400. Outro esquema de corrupção, ônibus superfaturados no valor de 232 milhões de reais, ônibus que custavam 270 mil reais e foram comprados no pregão a 480 mil. E por último, terceiro caso de corrupção, porque tem outros, 30 mil laptops para uma escola no interior de Minas Gerais, 30 mil laptops para uma escola que só tem 255 alunos, ou seja, são 118 laptops para cada aluno. Isso aqui está no pregão, eu fui lá ver o pregão no Ministério da Educação, número 13 de 2019. E isso é apenas uma escola, porque o valor total desse pregão é de 4,3 bilhões.